infectam até rãs e aves nesse gênero, mas essas espécies propostas ainda precisam de confirmação e não são amplamente aceitas pela comunidade científica. Então, até o presente momento, de forma confirmada e sem contestação, Toxoplasma gondii é a única espécie dentro do gênero Toxoplasma. E, como eu disse anteriormente, tanto o Toxoplasma quanto todos os outros da mesma subfamília formam oocistos do tipo isospora. Esse oocisto tem 2 esporócitos idênticos, cada um com 4 esporozoítos. Tá? Além disso, temos ainda a descrição da doença, né? Como em 1923 na Rússia, foi descrito o caso de toxoplasmose ocular, a transmissão congênita em 1937 e uma transmissão adquirida via ingestão, né, alimentar em 1940. E somente em 1976 o ciclo sexuado do parasita foi descrito. Né? Então, desde então, houve vários estudos e uma coisa que chama muito atenção em Toxoplasma gondii é que ele possui uma distribuição global muito ampla. Né? Então, aqui pegando 2 exemplos somente nos continentes americanos, você tem cerca de 15% da população norte-americana já foi exposta a esse parasita, mas em outras regiões do mundo, principalmente na América do Sul, incluindo o Brasil, existe uma prevalência muito maior de infecções por toxoplasma. Felizmente, a maioria das infecções em indivíduos imunocompetentes causa pouco ou nenhuma gravidade. Porém, em alguns casos, em termos de pessoas infectadas por HIV e sem tratamento, que desenvolve AIDS, tratamentos quimioterápicos, qualquer situação em que o sistema imune pode cair, essa infecção pode se tornar grave, inclusive fatal. Mas por que o parasita chegou nessa distribuição? Porque você olha outros parasitos dentro do filo Apicomplexa, eles têm uma distribuição geográfica mais restrita. Por exemplo, plasmódio, que causa malária, geralmente está nas regiões tropicais e subtropicais. Mas o toxoplasma já tem essa distribuição tão ampla. Né? Então, isso tudo vem devido a aspectos evolutivos da biologia do parasita. Então, entre eles, é um ciclo heteroxeno, o que significa que ele alterna entre um hospedeiro definitivo, que são os membros da família dos felinos, tanto silvestres como o gato doméstico, e hospedeiros intermediários, pequenos mamíferos e aves, né, que formam o ciclo assexuado, portanto são hospedeiros intermediários. Então esse é um ciclo heteroxeno. Porém, o toxoplasma adquiriu uma habilidade durante o seu curso evolutivo de infectar diversos hospedeiros intermediários, o que já amplia muito mais a capacidade de propagação do parasita no ambiente. Inclusive animais que seriam acidentais, porque não seriam comumente presas dos felinos, exceto em algumas raras ocasiões. Esses exemplos seriam, por exemplo, outros predadores, como os lobos ou outros predadores que não são alimentos de felinos, geralmente. E esses seriam, em teoria, um hospedeiro fim de linha, onde o parasita infecta, mas não volta a um hospedeiro definitivo para completar o ciclo e se reproduzir sexualmente. Né? Quando isso acontece, geralmente em outros parasitas, o ciclo se interrompe e a transmissão do parasita termina. Porém, o toxoplasma adquiriu, durante o seu ciclo evolutivo, a capacidade de ser transmitido assexuadamente, sem a necessidade de voltar para os seus hospedeiros definitivos. Portanto, em teoria, né, o Toxoplasma gondii pode se propagar de forma assexuada indefinidamente através de vários meios em várias espécies de sangue quente, tanto mamíferos quanto aves.
essa capacidade única, ou mais, digamos assim, exacerbada no toxoplasma, permitiu a ele se espalhar por diferentes nichos ecológicos e ter essa distribuição global que a gente observa hoje. E isso aumenta muito mais quando você pensa que num ambiente doméstico, ambientes urbanos, rurais, né, o domínio periurbano, você tem uma uniformidade, tanto de hospedeiro definitivo, que seriam os gatos, quanto de hospedeiros intermediários. Né? Porém, à medida que a ação humana avança em ambientes silvestres, você tem um encontro de cepas que seriam mais comuns nos ambientes domésticos com as cepas, né, as variantes do ciclo silvestre, onde você tem uma variedade, uma diversidade de hospedeiros definitivos maior e uma variedade de hospedeiros intermediários também maiores, permitindo a recombinação e a formação de novos ciclos. Então, apesar do parasito ter a capacidade de se propagar assexuadamente, o ciclo sexual é sempre favorável em termos de diversidade genética e de dispersão, já que uma vez que o ocisto tem uma capacidade muito grande de dispersão na natureza, ele pode contaminar corpos d'água e ser levado a distâncias muito mais longas do que simplesmente através da predação entre um animal ser ingerido pelo hospedeiro definitivo. Né? Então, essa capacidade de infecção se dá ao fato do Toxoplasma gondii ter a capacidade de infectar virtualmente qualquer célula nucleada. E essa capacidade de adesão à célula hospedeira, mobilidade, invasão, e dentro do citoplasma formar um vacúolo parasitóforo, além da sua capacidade de replicação intracelular, permite a esse parasita uma distribuição maior, porque ele consegue infectar diversos tecidos do hospedeiro, tanto intermediário quanto o definitivo. Dentro dessas formas, a forma taquizoíta é a forma que forma esse ciclo que a gente chama de ciclo lítico, em que você tem invasão, replicação e evasão, que se repete várias vezes e caracteriza a fase aguda da toxoplasmose. Entre os fatores que permitem todas essas características, nós temos proteínas que são residentes de uma organela chamada de HOPTRY, que são as HOP e as HOM, né? A HOPTRY seriam as proteínas dessa organela, que fica na parte apical do taquizoíta, né, do toxoplasma, e a HOM seriam as proteínas que ficam no pescoço dessa organela, na parte mais apical aqui. Essas duas proteínas estão envolvidas com a formação de um canal na membrana plasmática pelo qual o parasita consegue entrar. Nós também temos proteínas dos micronemas, que são essas pequenas organelas vesiculares aqui, demonstradas no exemplo, e são conhecidas como MICs, e elas estão envolvidas na adesão à célula hospedeira. Nós temos também fatores chamados de GRAS. Essas proteínas GRAS são proteínas residentes de uma organela chamada grânulos densos, não é? Que estão envolvidas em vários processos de adesão, invasão e também de modulação da resposta imune, além de proteínas de superfície, que a gente chama de SAGs. As SAGs são uma família bem polimórfica, então várias variantes dela, né, e elas ajudam na adesão do parasita também à matriz extracelular e à superfície da célula. Então, esses 4 fatores aqui, esses 4 grupos de proteína, contribuem para esses fatores de adesão à célula hospedeira, invasão da célula hospedeira, formação do vacúolo, na qual você tem muitas proteínas GRAS atuando para formar esse vacúolo dentro da célula, e as proteínas de superfície que estão ali também envolvidas na migração do parasita.
Quando a gente olha para o termo de genoma, né, à medida que a nossa tecnologia foi evoluindo e a genética foi se aprimorando e novas técnicas, inclusive de sequenciamento, vieram, nós começamos a ter a formação de bancos de dados online, e aqui o que a gente mais usa na pesquisa de tóxico, pelo menos aqui no laboratório do trabalho, é o ToxoDB. Essa base de dados possui o genoma completo sequenciado de várias cepas de referência e os ESTs de vários isolados, todos ali sequenciados, em que você pode comparar a sequência de nucleotídeos, qual é o modelo genético, então vários estudos de expressão gênica, localização, então todos ali distribuídos. E dentro dessa base de dados, né, e que se sabe devido a artigos originais publicados e tal, o parasita possui um genoma nuclear em torno de 65 megabases, com 14 cromossomos. Isso foi feito através de estudos de cariótipo, né? Esses 14 cromossomos estão identificados por algarismos romanos e variam entre 2 a 6 megabases, né? Uma característica interessante é que nesses cromossomos observa-se uma baixa recombinação genética, aquela troca entre diferentes cromossomos alelos, né? E isso é uma característica da estrutura populacional que a gente vai falar daqui a pouco, né? Além desse genoma nuclear, o toxoplasma ele possui um genoma extranuclear, que se localiza numa organela chamada apicoplasto, que é uma organela derivada de dois eventos endossimbióticos que originaram essa organela. Ela tem uma origem de um plastídeo, já que veio de uma alga vermelha, hoje em dia, tem 35 quilobases, e codifica algumas subunidades da DNA polimerase, que têm características procarióticas, alguns tRNAs e proteínas de rede choque, mas a maioria dos genes que controlam a função do apicoplasto sofreu uma migração para o núcleo, mas ele ainda preserva um genoma. Então você também consegue ver esse genoma também nessa base de dados. E é claro, assim como toda a célula eucariótica, a maioria das células eucarióticas, você tem o genoma da mitocôndria em torno de 6 quilobases. Então, esses são as três fontes, né, os três genomas do parasita, em especial. E esse genoma, combinado com aquela característica de invasão, de capacidade de infectar diversas células e tal, fez com que as pessoas começassem a estudar a virulência, a infectividade do parasita, né? E usando-se um sistema murino. Então, a infecção em camundongos, hoje, é o sistema que a gente usa para determinar se uma cepa do parasita é virulenta, virulência moderada ou avirulenta, né? Então, essas características, só que mantenham isso em mente, que ela é em uma infecção em camundongos, em um modelo murino, tá? Então, uma cepa virulenta ou de alta virulência, como é a BV, que o próprio livro do Vanderlei de Souza traz como exemplo, é uma cepa em que apenas, em teoria, um taquizoíto seria o suficiente para levar à morte de um camundongo, né? Então, vocês observam aqui que a inoculação de 10 taquizoítas, aqui no círculo, leva à morte de todos os camundongos em até 10 dias, mais ou menos. Outras cepas do parasita, observou-se que precisa de um inóculo muito maior, como no caso dessa EFP, em que você precisa inocular 1000 taquizoítas, a 10ª taquizoítas, para ter a mesma letalidade dessa cepa BV. Então, a gente considera esse tipo de cepa de virulência moderada. E existe ainda aquelas que, em camundongos, não possuem virulência e não promovem a morte do camundongo, tá? Esse vem em termos de mortalidade, mas a morbidade também está correlacionada. As cepas mais virulentas são mais mórbidas, o camundongo perde mais peso, ele
ele fica mais fraco, ele fica mais acuado, menos móvel, e cepas de virulência moderada e a virulenta tendem a afetar menos o peso e o comportamento desses camundongos. Tá? Isso quer dizer que se você quer trabalhar com a forma crônica da toxoplasmose, você precisa trabalhar com cepas de virulência moderada, porque são elas que permitem ainda a sobrevivência do camundongo em inóculos menores. Essa diferença entre os diferentes grupos de cepas de toxoplasma começou a inspirar alguns cientistas, algumas questões de quais são os fatores envolvidos nisso. Né? E aí a gente volta lá naquele ciclo lítico, onde o taquizoide, que é um estágio de replicação rápida do Toxoplasma gondii, estabelece. Você tem invasão, replicação e egresso da célula hospedeira. Né? Então, quais seriam os fatores que contribuem para diferenças, para algumas cepas de parasitas serem mais virulentas ou não? Né? Seriam as adesões, a motilidade, a invasão? Quais são os fatores? Em quais dessas características esses fatores atuam? E hoje a gente sabe que não é apenas a gravidade da infecção, não é relacionada apenas com a capacidade replicativa do taxoído, né, de aderir, de invasão, mas também com a resposta imune que essas diferentes cepas causam num hospedeiro. Por exemplo, a liberação de citocinas inflamatórias causa muita necrose e morte celular no local da inflamação. E isso contribui para a gravidade da infecção na pessoa, ou no camundongo, ou no seu animal, ou seu modelo animal. Né? Então, como exemplo, em uma infecção de um parasita não virulento, as células do nosso sistema imune liberam citocinas inflamatórias. É uma inflamação. Mas são níveis moderados de alguns tipos de citocinas e outros fatores, como interferon gama, interleucina 12 ou TNF-alfa. Porém, essa liberação moderada desses fatores imunológicos são capazes de controlar a replicação do parasita e controlar a infecção. Eles promovem uma inflamação, há uma morte celular, mas eles eliminam com eficiência o taquizoide. Depois, em aulas futuras, vocês vão ver que tem uma parte desses taquizoides que se diferenciam em cistos, né, em paradizoídeos encistados, e estabelece uma fase crônica. Eu não vou entrar aqui, porque vocês vão ver isso mais a fundo, mais à frente. Mas essa infecção aguda é controlada de forma eficiente por um parasita não virulento ou de virulência moderada. No entanto, durante uma infecção de um parasita virulento, o que nós observamos é uma liberação de citocinas inflamatórias do tipo TH1, que são as mais inflamatórias, e uma quantidade exacerbada dessas citocinas, principalmente a interleucina 18 e o interferon gama. Esses fatores promovem a produção de agentes oxidativos, principalmente óxido nítrico, o que aumenta muito mais o dano celular que acontece ali. Então, não é apenas o parasita causando morte celular, mas também a resposta imunológica exacerbada que causa a gravidade, a morbidade da infecção nessas cepas virulentas. Né? Sem contar que elas são capazes de evadir o sistema imune. Então, elas conseguem suprimir, em alguns casos, elas conseguem escapar da resposta imune. Então, quais seriam esses fatores? Né? Muitas pesquisas foram feitas para identificar esses fatores de virulência e usaram-se desde genética clássica e reversa até traços quantitativos, ou o que a gente chama de QTL, que é quando você cruza uma cepa virulenta com uma virulenta e vê quais são das progenes, quais são as que têm maior virulência e menor virulência, e você vai identificando da onde que veio essa característica. Veio da cepa virulenta, veio da cepa não virulenta. Esse é o QDL, em termos bem simples, tá? Então, através dessas técnicas, identificou-se que o parasita é capaz de
excretar diversos fatores dentro da célula, entre eles a HOP18, HOP16 e HOP5. Né? E aqui são os cromossomos que é onde eles estão codificados, localizados. Esses fatores estão envolvidos na manutenção do vacúolo, regulação da resposta imune, mas são fatores de virulência. Né? O que isso significa? E dentro desses estudos, eles identificaram, por exemplo, cepas virulentas têm um alelo de HOP18 em que possui uma serina na posição 52 e uma isoleucina na posição 84. E quando foram olhar esse mesmo alelo de HOP numa cepa não virulenta, eles viram que tem outros aminoácidos nessa mesma posição. Então, trata-se do mesmo gene, o mesmo gene, mas alelos diferentes. Existem mutações, diferenças na sequência desses fatores que promovem essas diferenças de virulência. O HOP18 de uma cepa virulenta é diferente de uma cepa não virulenta. Mais ainda, quando você usa, através de engenharia genética, antes de forma clássica e hoje em dia através de CRISPR, você pode transferir o alelo de HOP18 virulento para uma cepa não virulenta, e esta cepa agora, transgênica, se torna mais virulenta, porque agora possui esse alelo da HOP18 de uma cepa que era virulenta. E o reverso também é verdade, você pode usar o alelo de uma cepa de HOP18 de uma cepa não virulenta e colocar numa cepa virulenta, e essa perde virulência e se torna mais atenuada. Então, esses fatores, esses estudos, nos ajudaram muito a entender essas diferenças entre as cepas, né, de Toxoplasma gondii. Então, aqui são apenas alguns exemplos que o livro nos traz aqui também. Além disso, aí a gente vai para essa característica. Né? Se vocês lembrarem daquele slide que eu falei que no genoma nuclear do Toxoplasma existe uma baixa recombinação, isso é uma característica de uma população de Toxoplasma, tem características clonais, ou seja, formam clones, né? Há pouca variabilidade genética e se propaga de forma assexuada. Por quê? Durante a evolução do Toxoplasma, o hospedeiro definitivo, que é onde ocorre a fase sexuada, você teria cepas de virulência ou de tipos diferentes, fazendo aquela recombinação, né, o crossover. E aí você tem uma configuração genética diferente um rearranjo diferente desses alelos, e isso se reflete nos oocistos liberados na fezes do hospedeiro definitivo. Né? Esse tipo de transmissão, não é, através de uma fase sexuada, promove uma diversidade genética maior para essa população. Então, promove recombinação e uma segregação genética maior, o que é vantajoso em termos evolutivos, um aumento da diversidade genética e a formação, o aparecimento, o surgimento de novos fenótipos, cepas mais virulentas ou menos virulentas, mais infectivas, com replicação mais rápida, mais lenta. Okay? E num ambiente que muda mais rapidamente, isso é vantajoso. Porém, como o Toxoplasma adquiriu a habilidade de ser transmitido de forma assexuada, sem a obrigação de voltar para o hospedeiro definitivo, ele também se propaga de forma assexuada. E, nesse caso, você tem uma diminuição da diversidade genética. Porém, isso permite a expansão de cepas que estão muito bem adaptadas a esse ambiente, com esses hospedeiros, com esse nicho ecológico. Então, nossas sociedades humanas, geralmente as agriculturas, as monoculturas, os ambientes urbanos, favorecem uma homogeneização, a menos diversidade genética, menos hospedeiro definitivo e intermediário. As cepas mais adaptadas a esse ambiente se propagam e dominam isso. Né? Então, você tem aqui o que a gente chama de trade-off. Você tem prós e contras das duas formas de propagação. Mas, devido ao fato de que
o genoma do toxoplasma tem baixa recombinação genética, nós favorecemos que o toxoplasma possui uma propagação clonal. E nessa propagação clonal, o que você começa de um cenário de maior diversidade, mas aquelas cepas mais bem-sucedidas naquele ambiente conseguem ser transferidas, enquanto outras são eliminadas. E isso diminui a diversidade genética. No entanto, isso promove com que essas cepas mais adaptadas a esse ambiente e se propaguem de forma clonal e dominem. Então, elas são encontradas por ambas vastas regiões continentais, diferentes países, diferentes continentes. Elas estão presentes em diferentes hospedeiros, tanto intermediários e definitivos, né? E isso favorece essa expansão. Então, aqui está uma das evidências de que a população de toxoplasma, ela se expande, ela tem uma estrutura clonal, né? Porque você encontra esses mesmos grupos, as mesmas cepas, em diferentes países, diferentes continentes, em diferentes hospedeiros, né? Então, isso é uma característica da população clonal. O que não quer dizer que você exclui a fase sexuada, pelo contrário, ela é facultativa. Se ela acontecer, ela é favorecida, senão, não há problema com o parasita. E aí é o que nós começamos a observar nos primeiros estudos, principalmente da América do Norte e na Europa, em que observava-se uma predominância de tipos de cepas de toxoplasma que foram classificados como tipo 1, como essa cepa RH, tipo 2, que é a ME49, tipo 3, como a PRU, que eram as que sempre estavam sendo identificadas ali, sempre ali, né? Porém, sabia-se que essa clonalidade ela era favorecida, primeiro, porque o ciclo sexual não é obrigatório, né? Ele é facultativo. Ele pode acontecer, mas não é mandatório, como o caso do plasmódio. O Toxoplasma gondii também é haploide, e isso favorece muito a expansão clonal, né, da população do parasita se reproduzir de forma clonal, assexuada. Porque apenas em um pequeno, curto espaço do ciclo evolutivo dele é que ele é diploide. Então ele é haploide na maior parte do seu ciclo de vida, né? Então ele só tem um cromossomo de cada tipo ali. E isso quer dizer que quando um hospedeiro intermediário definitivo é infectado, ingere lá o camundongo com toxoplasma, ele adquire uma cepa única, um tipo único, que tem aquele grupo de alelos. E isso é liberado, resulta em oocistos geneticamente idênticos. A única situação em que você vai favorecer uma recombinação é se esse mesmo hospedeiro definitivo, esse gato, acabar comendo um rato, né, que tenha uma infecção mista, que tenha ali as duas cepas diferentes, e aí você vai ter essa recombinação, né, que vai se reverter em oocistos geneticamente diferentes. Outra situação é se esse mesmo gato, o hospedeiro definitivo, comer dois ratos diferentes, né, cada um com uma cepa diferente, né? Mas isso tem que acontecer num espaço curto de tempo, porque você só tem alguns dias em que o toxoplasma faz reprodução sexuada no gato, né, nos felinos. Então, é uma situação menos favorável, essa da direita aqui, do que essa da esquerda. Então, você tem uma propensão à expansão clonal, a sempre espalhar cada vez mais aquele mesmo tipo de cepa de toxoplasma. E isso é também verdade quando você observa que o avanço dessas cepas mais domésticas, mesmo no ambiente silvestre. Como que se dá, então, a caracterização dessas cepas e qual que é a estrutura dessa população clonal, né? Quando a gente vai estudar essas variações, né? Então, começaram a fazer o quê? Variação antigênica por Western blot. Vai lá aquelas proteínas SAGs, que são aquelas proteínas de superfície, que diferentes versões, né? Diferentes versões da mesma proteína.
E usavam anticorpos para ver quais que tinham em quais cepas, diferenciar assim. Usavam-se técnicas de biologia molecular, como a PCR Rapid, né? Mas hoje em dia, a mais usada para caracterizar essas cepas e o estudo populacional é a reação em cadeia da polimerase, uma PCR, de polimorfismo por tamanho de fragmento de restrição. O que é isso? PCR-RFLP. Em forma simples, você tem a sua amostra, né, de tecidos, pode ser de amostras clínicas ou de amostras veterinárias, em que você isola o parasita e extrai e purifica o DNA. Aí você faz uma reação em cadeia da polimerase, uma PCR, para você aumentar o número de cópias. Basicamente, você precisa ter quantidade. Então, esse é o principal motivo de fazer uma PCR, ter quantidade suficiente para trabalhar com aquela amostra. Uma vez que você faz essa amplificação por PCR, você usa uma endonuclease, que é uma enzima de restrição. Essa enzima reconhece uma sequência específica no DNA, onde ela corta essa sequência e forma fragmentos. Então, aqui você pode observar que tem fragmentos menores, outros mais longos, dessa amostra que você amplificou. E agora, com essa mistura de vários pedaços de tamanhos diferentes da sua amostra, você corre num gel de agarose ou de SDS-PAGE e faz uma eletroforese. Você separa esses fragmentos por tamanho num gel. E aí você vai comparando os tamanhos que você tem na sua amostra com uma referência. Então, vamos dizer que aqui esteja a amostra de um parasita do tipo 1, aqui tem uma amostra 2 e uma amostra 3. E aí você vai ver quais são os fragmentos que estão do mesmo tamanho naquela sua amostra em relação ao seu padrão, para você determinar se esse parasita é um parasita de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3. Né? E com essa técnica, é possível diferenciar diferentes cepas de toxoplasma. Vamos para um exemplo. Né? Então, nós temos ali amostras de DNA de 3 cepas. Né? Aqui a gente sabe, tipo 1, 2 e 3. E entre parênteses é a cepa que eu estou usando. Você tem lá a amostra de DNA. E você usa uma enzima específica, nesse caso HA1. Né? Com essa enzima, você vai ter 3 fragmentos gerados numa amostra do tipo 1. Então, se a sua amostra gerar 3 fragmentos para esse gene, o SAG2, né, é o nome do gene, você vai ter 3 fragmentos de um tamanho conhecido. Mas se a sua amostra for de uma cepa do tipo 2, como a M42, um desses sítios de restrição sofreu mutação e agora a enzima não corta mais nesses 2 lugares, ela corta apenas em um lugar. E quando uma enzima corta em um lugar, ela gera 2 fragmentos. Um desses fragmentos é o dobro desses 2 aqui. Então, ele migra mais lentamente ali, por causa do tamanho, e o fragmento menor. E, geralmente, tipo 3, você tem ali 3 outros, né, fragmentos. Qual que é a desvantagem dessa técnica? Por essa técnica e essa enzima única, você não conseguiria diferenciar uma cepa do tipo 1 da cepa do tipo 3. Né? Você consegue diferenciar se é uma cepa do tipo 2 ou 1 e 3. Aí você vai ficar naquela dúvida, minha cepa é do tipo 1 ou do tipo 3. Né? Então, essa é uma das limitações do PCR-RAP. Desculpa, gente. De polimorfismo por tamanho. E aí, o que acontece? Na figura que o livro nos traz, você tem essa enzima, e aí você sempre tem o padrão. Então, aqui nós temos RH, M49 e a VEG. Aqui, PRU é a mesma coisa que a VEG. Não é cepas diferentes, mas são do tipo 3. E você sabe que se elas são desse tipo, ela vai ter esse padrão de bandas aqui, 3 bandas em cada uma delas. E aí, num dos estudos, pegaram várias cepas brasileiras, né, de diferentes origens, e fizeram o mesmo tratamento.
E o que você pode observar é que a MI49, que é uma cepa do tipo 2, possui um fragmento um pouco menor do que a do tipo 1 e do tipo 3. E quando você olha no polimorfismo, você vê que todas as cepas brasileiras não são do tipo 2. Porque senão elas teriam um fragmento um pouco mais baixo na altura dessa daqui. Tá? E isso, aí você fala, mas e o tipo, e as duas bandas de baixo ali, né? Aqueles sinais de baixo. Você não olha ali, porque ali não tem o polimorfismo que você conhece, tá? Então você olha aqui onde está o polimorfismo que diferencia elas. Né? Então é aqui que essa sequência que tem a diferença. Ok, agora eu sei que todas as cepas que eu tenho no meu laboratório, nesse estudo, né, que eles fizeram, não são do tipo 2. Agora eu preciso de uma forma de diferenciar a do tipo 1 da do tipo 3. E aí, existem enzimas de restrição que cortam diferentes sequências em diferentes frequências. Essa HHA1, ela corta em poucos locais, por isso que você só tem esses 3 fragmentos. Mas existem outras enzimas de restrição que cortam em vários locais. E essa seria a SAL3A1. Né? Então você vê que ela gera muito mais fragmentos nessa digestão. E aqui ela diferencia as cepas do tipo 3 da do tipo 1 e 2. Então, aqui eu vou dar um zoom para onde tem o polimorfismo. Né? E você observa que a cepa do tipo 3 tem esse fragmento um pouco mais baixo do que as cepas do tipo 1 e do tipo 2. Você vê essa diferença de tamanho. Então, esse polimorfismo. E aí você olha para as suas outras amostras, nesse caso do estudo que o livro traz, e observa, eu sei que todas elas não são do tipo 2. Por quê? Porque eu já usei essa enzima HHA1 aqui, que faz essa distinção. Então eu já sei que nenhuma são do tipo 2. E agora eu vou olhar quais das minhas cepas são do tipo 1 ou do tipo 3. Então, você observa que aqui na C4, você tem um fragmento do mesmo tamanho, né, da cepa do tipo 3, que eu sei que é de um tipo 3. E a cepa, aí a minha amostra, a cepa P, tem um fragmento um pouco maior, que bate com a cepa 1 e 2. E aí você vai fazendo isso e olha que a D7 tem um fragmento um pouco menor também, e assim por diante. Então, fazendo a combinação de mais de uma enzima de restrição, você chega à conclusão que o livro nos traz de que todas as cepas brasileiras desse estudo são do tipo 1, menos a C4 e a D7. Por que eu sei? Porque nessa primeira enzima eu já eliminei a possibilidade de serem cepas do tipo 2, e com essa outra enzima eu reconheci que a C4 e a D7 têm o mesmo padrão polimórfico da VEG, que é do tipo 3, e todas as outras são do tipo 1. Então, esse é um dos estudos que a gente usa para fazer essa abordagem desse estudo da estrutura, da caracterização das cepas em grupos e da população. Só que ele tem um problema. Ele não identifica cepas híbridas ou cepas atípicas que a gente viu, porque observou-se que na natureza e até mesmo em casos clínicos existiam cepas que não se classificavam exatamente naquele grupo 1, 2 e 3. Então o que se faz hoje em dia é estudar vários locus, vários genes, que vocês podem ver aqui, SAG1, SAG2, 3, GRAS6, e testá-los com enzimas de restrição diferentes. E assim, o que a gente chama de uma abordagem multilocus, porque nós estamos olhando vários genes diferentes, vários alelos diferentes, com diferentes enzimas, nós chegamos a uma classificação, a um estudo, uma determinação um pouco mais precisa, né? Uma vez que é muito inviável sequenciar o genoma tudo de cada isolado que você fazer.
Mas se você pegar vários genes e fazer esse estudo de PCR, RFLP, você consegue uma precisão maior. E nesses estudos, foram observando que várias cepas não se enquadravam naqueles tipo 1, 2 e 3 clássicas, não é? Elas haviam diferenças. Algumas se comportavam iguais, por exemplo, todas aqui parecem igual do tipo 1, essas daqui do tipo 2, mas em outros casos elas mantinham o mesmo padrão. Então você via o quê? Diferenças. Algumas, em uns aspectos, era parecido com o tipo 1, outras com o tipo 2, e outras que pareciam com as duas, né? Essas cepas que a gente chamava de atípicas ou exóticas, né? Hoje sabe-se que elas são grupos distintos. Então, nesse estudo que foi feito no Brasil, em que pegaram amostras de toxoplasma de animais, desde gato, cachorro, frango, de diversas regiões do país, observou que eles tendem a se agrupar em grupos distintos. Então, aqui você tem o tipo 1, o tipo 2, que está bem à parte aqui separado, e aí você teria grupos diferentes que se organizavam de formas distintas, né? O que indica que, ok, toxoplasma tem uma característica populacional clonal, ele se expande de forma clonal. Mas porque ele também pode ainda fazer a reprodução sexuada, a estrutura dessa população é um pouco mais complexa. Há espaço para recombinação genética quando ela acontece. E aí, quando você olha para uma escala global, agora você olha, por exemplo, continentes como a América do Norte e a Europa possuem uma certa diversidade muito menor quando comparada com regiões da América Latina, inclusive o Brasil. Então, olha as quantidades de grupos e isolados que foram identificados no Brasil, mas também aqui na Colômbia, comparado com a América do Norte, em que você vê esses grandes grupos dos mesmos tipos clonais. Então, essa característica fala que a estrutura populacional do toxoplasma é mais complexa do que clonal, apesar de ter uma predominância clonal, de expandir de forma clonal. Uma coisa que a gente tem que ter em mente nesses estudos, quando for lê-los, é que, por exemplo, parece que a África tem uma diversidade muito menor. Só que daí você vai olhar o número de estudos que foram feitos. Enquanto aqui no Brasil foram analisados 385 amostras, olha quanto nos países africanos foram, né? 1, 2, 4. Então, tem que tomar cuidado que não é porque parece que não tem uma diversidade genética de que ela não existe. Talvez é apenas a falta de cobertura, a falta de estudos para essas regiões, né? E novamente, quando a gente olha para essa discrepância entre a América do Norte e a América do Sul, né, outros estudos observaram que cepas da América do Sul, que estão aqui em vermelho, se agrupam de forma distintas das cepas da América do Norte, que estão aqui em azul. Então, existe essa diferença geográfica, apesar de algumas exceções, como essa daqui, está alinhada com duas cepas brasileiras desse estudo, né? Mas, em geral, você vê que tem uma divisão aqui entre as cepas do sul e as cepas do norte. E isso é mais interessante quando você observa que, durante milhões de anos, a América do Sul estava isolada, não estava conectada pelo Istmo do Panamá com a América do Norte, o que permitiu uma diversificação maior, um isolamento genético, né? E aí, aproximadamente 10 mil anos atrás, nesses estudos de genética populacional, observou um cromossomo, que a gente chama de cromossomo 1A, é um alelo desse cromossomo, que dominou praticamente todas as cepas da Europa e da Norte. Esse cromossomo, em todas as cepas, é sempre o mesmo alelo, com exceção pequena aqui, parte em verdinho aqui, todas as outras cepas têm o cromossomo 1A. E na Europa a mesma coisa.
né, essa predominância. O que quer dizer? Ó, esse cromossomo provavelmente tem genes que favorecem a expansão clonal do parasita. Mas quando você tem a conexão dos dois continentes novamente, o que acontece é uma migração de animais, tanto da América do Sul para o norte, quanto do norte para o sul. Em especial de felinos da América do Norte migrando para a América do Sul. Então agora você vê na América do Sul uma leva de hospedeiros definitivos que antes não existiam, aumentando as possibilidades de recombinação dessas cepas e aumentando ainda mais a diversidade, já que uma vez que esses novos felinos promovem um novo nicho para o parasita se reproduzir sexuadamente. E é outro fator importante, que é uma migração recente, né? Então a gente pode ver desde as grandes navegações, né? Imagina a quantidade de rato que não veio naquelas caravelas junto com os portugueses e os espanhóis para a América do Sul e da América Central, trazendo roedores que tinham cepas da Europa para um ambiente que não conhecia essas cepas, né? Então existe ali um outro movimento de migração acontecendo, proporcionando esse aumento de diversidade genética. Tudo isso vem para a gente entender que o toxoplasma ele é um parasita intracelular obrigatório, que possui uma estrutura clonal de população, ele tem uma capacidade de se expandir de forma clonal, de forma sexuada, e possui um ciclo sexual facultativo, onde há espaço para recombinação genética. E é durante esses momentos de recombinação genética em que diferentes cepas podem trocar material genético e criar novas variantes. Quanto maior a diversidade genética do ambiente, dos hospedeiros, maior vai ser a diversidade genética da população de Toxoplasma gondii também. E aqui estão algumas opções, algumas referências, além do livro base que eu trouxe para vocês, sobre esse tema. E com isso, muito obrigado novamente pela participação. É um tema fascinante para mim e eu espero que vocês tenham gostado. Estou disposto e à disposição para responder qualquer pergunta posteriormente.